Olá, irmãos da IDB Região Sudeste. Hoje vamos para mais um episódio. Nesse mês de março, nós estamos na série de mensagens com o tema Colheita, Cuidar e Amar, onde as mensagens que estão sendo pregadas esse mês trazem essa consciência na vida da igreja. Hoje a nossa conversa é justamente uma análise profunda da pregação do bispo Paulo Borges desse final de semana, com o tema O DNA de uma Igreja Forte, que está ligado à nossa temática do mês de março. É um prazer estar aqui de novo. E, nossa, que tema vital, né? Bem-vindos, pessoal. É muito bom a gente ter esse espaço para extrair as pepitas de ouro dessa mensagem que foi tão profética. Com certeza. O objetivo da nossa análise hoje é dissecando mesmo o que significa ter esse DNA. Mas olha, o bispo já começa trazendo um alerta que dá um nó na cabeça. É um alerta bem contraintuitivo. Exato. Porque ele fala que estamos num tempo profético, que é o ano da colheita. Só que ele diz que nem toda igreja que cresce é de fato forte. Nossa, isso quebra muito o nosso paradigma, né? Porque a gente associa número com saúde. Sim. Se a gente vê o prédio cheio, a gente logo pensa, uau, está dando tudo certo. Então, se o crescimento numérico não é a prova de força, qual é a verdadeira medida de sucesso no reino de Deus? Então, a premissa central que ele estabelece é que a força no reino não se mede por estrutura, sabe? Nem por influência política ou o tamanho da multidão. A verdadeira força está no relacionamento. É a capacidade daquela comunidade de cuidar, de sustentar quem está fraco e restaurar quem caiu. Isso me faz pensar numa analogia que, assim, acho que todo mundo já viu acontecer. Conta pra gente. Imagina aquele restaurante novo que viralizou na internet, sabe? Tem aquelas filas quilométricas na porta, a fachada impecável. Aquela iluminação perfeita pro Instagram, né? Isso. O burburinho é enorme. Mas aí, quando a pessoa finalmente senta para comer, a comida não tem gosto de nada, não alimenta de verdade. Nossa, e o atendimento é super frio. Exatamente. O garçom mal olha na sua cara. As pessoas vão lá uma vez só para o espetáculo, tiram a foto, mas não permanecem. Porque saem com o estômago vazio. Pois é. E a colheita, trazendo para a mensagem, não é tirar a pessoa da rua e colocar no prédio, é sustentar a vida dela lá dentro, né? Exato. E essa analogia é perfeita, porque ilustra a diferença entre ajuntar e cuidar. O bispo faz uma crítica muito dura a isso. A questão dos centros de entretenimento, certo? Isso mesmo. Ele diz que o perigo é a igreja se tornar um centro de entretenimento. Você tem uma música excelente, um ambiente climatizado, palavras que afagam o ego. Mas pouca transformação. Sim, pouca transformação e quase nenhum compromisso. Porque num centro de entretenimento, você é apenas um consumidor. Jesus não chamou a gente para levantar plateias. Plateias apenas assistem, né? Exato. Jesus levantou discípulos. E discípulo assume responsabilidade. Discípulo não é passivo. Sabe, o que me pega muito nisso é que quebra aquela falsa ideia de que cuidar é função exclusiva do pastor. Nossa, total. Aquela mentalidade de que a liderança é paga para fazer isso. Sim, mas aí entra uma questão muito prática. Se a igreja não deve ser um palco, e nós não somos apenas plateia, qual é o nosso papel no dia a dia? Aí o esboço entra de forma muito cirúrgica em João 13:34, onde Jesus diz para amarmos uns aos outros. E o bispo enfatiza que o amor no reino de Deus não é um sentimento passageiro, não é uma sugestão. É um mandamento, é decisão e prática. Mas olha só, isso gera uma provocação interessante. A nossa sociedade hoje vende o amor como algo puramente emocional, né? Totalmente romantizado. Sim, tipo um frio na barriga, algo incontrolável. Como a gente pode simplesmente decidir amar, ou encarar isso como um mandamento, quando o mundo diz que amor é só o que a gente sente? É uma excelente reflexão. A gente precisa desconstruir esse amor secular. O amor bíblico, como o bispo destacou, é ação. Cuidar não é uma atividade secundária que você faz se sobrar tempo ou se sentir vontade. É exercer o dom, né? Isso. Ele cita 1 Pedro 4,10, que diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Deus não chamou ninguém para ser espectador. Todo mundo recebeu alguma coisa. Graça, experiências, testemunhos. Exatamente. E a parte mais bonita dessa mensagem, na minha opinião, é como ele mostra que as nossas histórias de fracasso
viram ministérios. Nossa, isso é muito profundo. Sim, porque a gente acha que precisa estar perfeito para cuidar do outro, né? Mas ele cita Moisés, que era gago e irado, Davi, com todas as suas falhas, Pedro, que negou Jesus, Paulo, que era um perseguidor. Tipo, o currículo deles seria reprovado em qualquer empresa hoje. Com certeza, mas são justamente as nossas maiores dores e vergonhas que Deus usa como ferramenta. É porque você passou pelo vale que você sabe curar a ferida de quem está lá agora. Uau! Isso quebra toda uma mentalidade equivocada. Quebra a hierarquia, sabe? Sim, porque ele diz que o louvor não é mais importante que a palavra e a palavra não é mais importante que o serviço de quem limpa a igreja. Tudo existe para alcançar pessoas. Tudo. Cada pequena ação existe para glorificar a Deus através do cuidado com o próximo. Bom, com isso bem claro, a gente entra na lógica invertida do crescimento. Porque se todo mundo tem um papel, como isso funciona na prática? É só a gente olhar para a igreja primitiva, Atos 2, versículos 46 e 47. Onde fala que eles partiam o pão de casa em casa, né? Isso. A igreja não crescia só por causa dos grandes milagres ou discursos. Eles cresciam porque dividiam a vida, viviam em comunhão real. E aí tem uma fórmula que o bispo apresentou que, acho que é a chave de tudo isso. Relacionamento gera cuidado e cuidado gera crescimento. Essa ordem é fundamental. O crescimento é o resultado, não a causa. Exato. Se você tentar inchar a igreja primeiro para depois tentar cuidar, a rede rasga, a colheita se perde, a malha de relacionamentos precisa estar lá antes. E isso nos leva a um chamado tão emocionante da mensagem, o desafio de ser a geração de Barnabés. Nossa, essa parte é de arrepiar. Muito. Seriam os incansáveis que cuidam de uma geração de arrependidos. E ele mencionou a história dos pais na fé, lá das montanhas do Tennessee, que deixaram tudo para alcançar o mundo. É uma inspiração de resistência, né? De não desistir facilmente das pessoas. Sim. E o bispo falou uma frase que, confesso, embargou minha voz na hora. Ele disse: "Nós não desistimos de você. É por isso que você está aqui hoje." Uau! É a pura verdade. É poderoso demais. Porque se qualquer um de nós olhar para trás, a gente só está firme na fé hoje porque no momento de muita fraqueza, um Barnabé se recusou a soltar a nossa mão. Alguém cuidou de você até quando você mesmo já tinha desistido, sabe? Exatamente isso. E é interessante notar a matemática do céu aí. O Senhor só acrescentava diariamente porque a rede de cuidado já estava tecida nos lares. Não é focar no ajuntamento, é focar no cuidado. Mas aí a gente chega num ponto de confronto muito forte da pregação. O que impede a gente de viver tudo isso, né? Pois é, se é tão lindo porque a gente foge tanto. E o bispo vai direto no ponto. A mentalidade egoísta. A síndrome de Caim. Isso foi cirúrgico, ele citou Gênesis 4:9, quando Deus pergunta de Abel e Caim responde: "Acaso sou eu o responsável por meu irmão?" Essa pergunta ecoa até hoje, de forma assustadora. Muito. É a mentalidade de uma geração inteira. Pessoas que dizem: isso não é problema meu, cada um cuida da sua vida. Sabe, eu fico pensando aqui numa questão bem sociológica mesmo. A gente vive numa cultura moderna que idolatra o individualismo extremo. O tempo todo. Existe um discurso fortíssimo hoje sobre proteger apenas o próprio espaço, a própria energia. E eu pergunto, será que essa cultura não está infiltrando essa síndrome de Caim para dentro das nossas igrejas, mas disfarçada de autocuidado? Olha, essa sua provocação é excelente e muito profunda. Porque, ter limites é bom, mas o limite do mundo é simplesmente isolar o outro, né? Exatamente. A linha tênue, o evangelho não anula o cuidado com a própria saúde, mas a indiferença não combina com Jesus. Não tem como combinar. E aí o bispo explicou uma diferença que responde bem a isso. A diferença entre produzir e gerar. A nossa geração valoriza muito a performance e os resultados visíveis. As pessoas querem produzir eventos, produzir música, cumprir tarefas. Mas Deus não nos chamou apenas para produzir. Ele chamou para gerar filhos espirituais, né? E produzir é mecânico. Gerar custa a própria vida. Exige tempo, suor, lágrimas, investimento real em outra pessoa. Cuidar dá trabalho. Dá muito trabalho.
É sentar para ouvir, é estar lá na crise. O sucesso verdadeiro só se manifesta quando a gente entende que nada do que a gente tem termina em nós mesmos, somos canais. Então a resposta do reino para a pergunta de Caim é um sim bem grande. Nós somos responsáveis, sim, por quem caminha ao nosso lado. Com certeza. Por quem Deus colocou no nosso caminho. E isso nos leva à conclusão profética que o bispo entregou. Porque assim, março não foi só um mês de temas legais para a igreja ouvir, né? Não mesmo. Foi uma virada de chave, uma mudança de cultura. O Espírito Santo decretando o fim dos espectadores. O fim da indiferença. É a transição de uma igreja que vai apenas para receber para uma igreja onde todos cuidam. E o desafio prático que fica disso tudo é genial porque não é opressor. Ele não mandou a gente salvar a cidade inteira sozinho. Não, é sobre o micro, é o desafio de apenas um. Exato. Quem é a pessoa que Deus está colocando na sua responsabilidade agora? Se cada irmão cuidar de apenas um, ninguém fica sozinho. A matemática fecha perfeitamente. É a descentralização do amor, né? Amor como ação diária e intencional. Nossa, sim. E, para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo para a nossa audiência, levar para a semana. Vamos lá. Construindo em cima de tudo isso que a gente conversou, se somos chamados para ser essa geração de Barnabés, pense na grande ironia da história de Barnabé. Qual? Ele cuidou de Paulo quando absolutamente ninguém mais acreditava nele. A igreja tinha medo do cara. É verdade, ele era o perseguidor. Exatamente. Então talvez o Paulo que vai mudar a história da nossa igreja, da nossa cidade ou da nossa família seja justamente aquela pessoa difícil, aquela pessoa esquecida ou complicada que Deus colocou no nosso caminho hoje. Uau! Aquela pessoa que só precisa de alguém que decida amá-la de forma prática. Fica a reflexão para cada um de nós. Quem é o Paulo que precisa do nosso abraço de Barnabé hoje? Que reflexão maravilhosa. Que a gente não fique só na teoria, mas que esse amor vire ação mesmo. É isso. Um forte abraço para todo mundo que acompanhou a gente hoje e até a próxima conversa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.